Olá, profs, tudo bem? Meu nome é Silvane. Hoje eu estou atuando como ACT em São José. No início do ano eu estava em Florianópolis como auxiliar de sala. Agora eu estou em São José como professora auxiliar de educação especial, tá? Esse vídeo ele tem um propósito de fazer. A gente vai passear no edital do ano passado, tá? Para vocês verem como é que a banca FEPESE pede, né? A gente tem que saber que nós não sabemos como vai ser esse ano, de 2026 para 2027, tá? Mas essas informações é do ano passado, tá? Então, é muito bom a gente saber como é que a banca pede, né? Por quê? Porque eu estou em todos os grupos, né, de WhatsApp, de professores, ACT, e eu vejo, assim, uma ansiedade muito grande, né, de, eu não fui chamado, falta quantos para ser chamado, foi chamado alguém hoje, entende? Então, a gente que é ACT, a gente sabe que a gente vai ficar desempregado, né, e aquela questão tipo, eu preciso estudar, eu preciso ir bem na prova para poder ter uma colocação boa, para logo ser chamado logo no início do ano. Mas a questão é que nós somos profs, né? Muitas das vezes a gente não tá afim de estudar, né? O cansaço, o dia a dia na sala de aula não tá fácil. Mas essa intenção do Aprova Mais é justamente para ajudar vocês, profs, para estudar com foco, né? Não adianta ter 200 folhas, muito blá blá blá, mas a apostila do Aprova Mais é justamente focada na prova, até porque eu faço essa prova e eu sei como é que ela é, tá? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre o edital, tá? Sobre os cargos, sobre os requisitos, sobre o valor. Enfim, a gente vai falar no modo geral. E depois a gente vai falando por temas, tá? Então, fica conosco, tá bom? A sua companhia é bem-vinda aqui. E nós somos fortes, né? Daqui a pouco vai vir outro edital de concurso. Espero que vocês se preparem. Nós sabemos que, como eu falei, é cansativo, né? A rotina de professor acaba não tendo tempo para estudar. Mas nós estamos aqui para justamente ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Eu tô aqui olhando o edital, tá? Esse edital, como eu falei, né? É do ano passado. Foi a FEPESE que fez esse processo seletivo. Florianópolis, não. São José, geralmente é em meados de setembro as inscrições, tá? Então, do ano passado começou a inscrição no dia 10 de setembro, foi até no dia 30 de setembro. A prova objetiva foi no dia 19 de outubro, tá? Que mais? Tá, a etapa do processo seletivo é prova escrita, prova de títulos, tá? Que mais? Tá. Agora a gente vai falar sobre os cargos, formação exigida, carga horária e o vencimento. Eu vou gravar um vídeo só com cada cargos, tá? Porque é muito importante
é você saber escolher o cargo certo. Eu que sou ACT, eu procuro escolher um cargo que logo é chamado. Até porque eu tenho aluguel, eu tenho outras coisas, eu tenho contas para pagar, né? E você também. Então, geralmente, eu escolho educação especial. É chamado muitos profs logo no início. Então, eu sempre procuro o cargo que chama mais, tá? Eu vejo profs fazendo para o professor auxiliar, né, de sala. Em São José, não é, são poucos são chamados, mas em Florianópolis já é mais, tá? Até porque eu tava em Floripa ano passado, esse início do ano, e fui para lá, né? Trabalhei lá um mês, porque eu tava esperando ser chamada em São José, porque eu saí de Florianópolis, porque São José paga mais, tá? Então, foi por isso, tá? Mas a gente vai conversando no decorrer dos vídeos, tá bom? Tá, então, cargos, formação exigida, carga horária e vencimento. Eu vou passar por alto, tá? Educação infantil, o cargo. Para professor auxiliar de ensino, intérprete educacional. Educação especial, educação infantil, ensino fundamental. Educação infantil, ensino fundamental, escola em tempo integral, professor função. Anos iniciais, apoio pedagógico, prática de leitura e escrita. Tempo de aprendizados, escola em tempo integral e alfabetização de jovens e adultos. Artes e atividades complementares, artístico-culturais, ciência, educação especial UAE, itinerante, educação infantil, isso aqui é educação física, tá? Educação física, educação infantil, ensino fundamental e atividades complementares. Educação infantil, aqui é para professor, tá? Eu tô lendo na parte de professor. Filosofia, geografia, história, informática, inglês, Libras, itinerante também, matemática, português. Aqui é para professor de artesanato. Florianópolis, ela tem essa função também, tá? Esse cargo. Artes aplicadas, bordados à mão, bordado à máquina, corte de cabelo, corte e costura de lingerie, manicure, patchwork, pinturas em madeira e gesso, pintura em tecido, pintura em tela, porcelana fria, tricô e crochê, tá? Tá, os requisitos para ser admitido ser brasileiro e gozar das prerrogativas legais, ter no mínimo 18 anos, cumprir os requisitos e escolaridade no exercício da função, estar quite com a justiça eleitoral, estar quite com o serviço militar, apresentar atestado de prévia aprovação de apetição física e mental. Isso aqui é o admissional, tá? É o admissional que a gente apresenta. Em Florianópolis, geralmente a gente leva junto com os documentos na apresentação na unidade. Em São José, não, é anexado junto com os documentos, tá? Gozar de boa saúde física, mental e não apresentar deficiência incompatível com o exercício das funções. Não ter sido dispensado no processo seletivo anterior, nos mínimos 3 anos, por motivo de penalidade resultante no processo administrativo disciplinar. Não ser aposentado por invalidez. Não ter antecedentes criminais.
ter fluência na língua portuguesa, compreensão, escrita e fala, não ter acúmulo irregular de cargos. Tá, isso aqui, em São José, ele, por exemplo assim, hoje eu trabalho 40 horas, trabalho numa creche, só que eu entro lá 1 hora e saio às 7 horas da noite. E eu tenho a hora de atividade no contraturno na quarta-feira, que eu entro das 8, fico lá até as 11h30. Então não tem como eu ter a parte do acúmulo, de ter uma outra escola, tá? Então o horário tem que bater, tá bom? Apresentar na íntegra os documentos solicitados no artigo 4. Tá. A inscrição, agora eu vou falar sobre a inscrição. A inscrição do ano passado foi R$110, tá? Foi R$110. Tá. Então, pode solicitar, né, os candidatos com deficiência e os candidatos negros, né, os pretos e os pardos. Tá, você também pode solicitar para ser isento candidatos que prestem serviço à Justiça Eleitoral, candidatos desempregados e que não possuem renda, doadores de sangue, doadores de medula óssea, cadastrado no Redome. Eu geralmente, quando eu faço, na FEPESE, né, porque tem banca que não aceita ser cadastrado no Redome. Então, isso me ajuda bastante, né? Porque é menos R$110 de despesa, tá? Então, como é que eu consegui fazer o cadastro no Redome? Eu fui no doar sangue e falei que eu queria ser uma doadora de medula óssea. Então, na hora de fazer a coleta, eles pegam um pouco, né, de sangue e para fazer o cadastro, né, no Redome. Se por acaso eu tiver compatibilidade, eles entram em contato comigo, tá? Tá. Vítima de violência doméstica e doadoras de leite materno, tá? Então, para você ser isento, se você tiver um desses perfis, você pode solicitar a isenção, tá? Agora vamos para a parte da prova, no dia da prova. Tá, deixa eu ver aqui. Tá, inscrição. Ó, a prova objetiva. Então, ano passado a prova foi no dia 19 de outubro, tá? Ela foi à tarde, começou 2 horas da tarde, foi até às 18 horas da noite. Minha gata está brincando, tá? Então, e na banca FEPESE, né, nesse edital, teve peso as questões. Então, conhecimentos gerais sobre educação, 10 questões, o valor de cada questão valia 0,20, que no total dá 2 pontos. Legislação, 5 questões, valor 0,30, então total 1,50. E conhecimentos específicos do cargo, número de questões 15, o valor da questão 0,30, total 0,50, tá? Então, legislação e conhecimentos específicos, o valor das questões era 0,30. Então, o que eu sugiro, né, é prestar bastante atenção na área de legislação e conhecimento específico, que acaba valendo mais ponto, tá? Aí, no total, 30 questões, 8 pontos, tá? 8 pontos.
Tá, para ser classificado, você precisa ter 2 casas decimais, tá? A prova de títulos. Se você tem uma pós-graduação, né, de especialização, mestrado ou doutorado, tem pontuação também. Só cuida a respeito do prazo, tá? A contratação. Tá, aí você passou, graças a Deus, tá lá esperando. Aí você tem que ficar de olho na escolha de vaga, tá? Geralmente a escolha de vaga começa em São José, foi em dezembro, a primeira escolha de vaga, tá? Aí é mandado por seu e-mail, com o link, tudo isso eu vou falar por cada vídeo, tá? A gente tá fazendo só um geral aqui, para vocês mais ou menos entender como é que é, tá? Aí a escolha de vagas, aí depois tem a apresentação de documentos, apresentar a unidade, o ponto, a rotatividade e a rescisão, né? A gente sabe que nós somos a CT, o nosso prazo tem começo, meio e fim, né? Então, esse vídeo foi só uma pincelada, né, no edital, para vocês saberem como é que é, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre os cargos um por um, tá? Eu quero frisar bastante um por um para evitar que você erre na hora da escolha, tá? Um dia eu escolhi errado, porque é muito parecido, em São José é muito parecido a questão de ser professor, aqui é professor auxiliar, né? Aqui fala, professor auxiliar é em Florianópolis e em São José é auxiliar de ensino, tá? Então, me confundiu, eu acabei escolhendo errado, ó. Auxiliar de ensino para atuar no ensino fundamental. Eu queria auxiliar de ensino na educação especial, porque chama bastante. Eu acabei escolhendo errado, marcando errado, tá? Então, eu espero vocês no próximo vídeo para a gente falar justamente sobre isso, sobre os cargos, sobre a formação exigida, a carga horária e o vencimento, né? Quanto que você vai receber, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Tchau!